Olá! Iniciamos hoje as leituras da 23ª Semana do Tempo Comum. Os convido às 4 leituras e, mais adiante, uma breve visita virtual ao lindo santuário de Santa Quitéria, bem como a ouvir o comentário de Santo Padre ao Evangelho de hoje. Os meus votos de uma boa e santa missa.
assistimos a uma breve visita ao santuário de Santa Quitéria, que se diz foi martirizada e faz deste santuário, edificado em 1725, um local de peregrinação. E é aqui que, a 29 de junho, dia de São Pedro, o Cortejo das Flores tem seu ponto alto. Os homens cantam, tocam e dançam, as mulheres carregam à cabeça as mais belas flores, cantando e dançando em louvor a São Pedro e Santa Quitéria. Segue o comentário do Santo Padre ao Evangelho de hoje. É a mesma decisão que devemos tomar se quisermos ser discípulos de Jesus. Em que consiste esta decisão? Porque devemos ser verdadeiros discípulos de Jesus com decisão real, e não como costumava dizer uma senhora idosa que eu conhecia, abre aspas, cristãos como água rosa, fecha aspas. Não, cristãos determinados. Leitura do Ângelus, de 26 de junho de 2022. Agradeço a companhia. Até amanhã. Fiquem com Deus.